fazer uma leitura bíblica. Isaías, capítulo 62. Ontem, no meu tempo devocional, o Senhor pôs esta palavra no meu coração. Isaías 62, versículo 3. 3 e 4. Apenas o início. Amém? Isaías 62, versículo 3 e versículo 4. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efsibá, e à tua terra Beruá, porque o Senhor se agrada de ti. Amém? Porque o Senhor se agrada de ti. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Sabem que muitas vezes nós nos sentimos desanimados, não é? Muito decepcionados, muito frustrados com a vida, com as circunstâncias, com aquilo que às vezes ouvimos, até com as nossas próprias experiências, e parece que Deus já não se importa connosco. Amém? Mas olha, o Senhor diz nesta manhã, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor teu Deus. Amém? O Senhor nos chamou para sermos valiosos diante dele. Na mão do nosso Deus nós somos importantes. Minhas irmãs, nunca mais te chamarão desamparada. Meus irmãos, nunca mais serás desamparada, porque o Senhor teu Deus Ele é contigo. Amém? Diz que o Senhor se agrada de ti. Quando nós estamos na mão de Deus, isto é tão importante, não é? Esta condição. Quando nós estamos na mão de Deus. Quando nós estamos na mão de Deus. E eu, enquanto estava a orar ontem, estava a perceber a importância que isto tem. Nós às vezes queremos nos sentir importantes e valiosos, mas não permanecemos na mão de Deus. Nós temos que a cada dia ficar na sua presença, a cada dia confiar nele, a cada dia buscá-lo, porque nós somos uma coroa de glória quando permanecemos na sua mão. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Nós ainda vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem em pé mais um pouco. Sempre Ele é forte, aleluia. Para sempre Ele é fiel, aleluia. Obrigada, Deus, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, aleluia. Oh
que Deus, Ele move-se no meio dos louvores do seu povo e Ele quer ser adorado. Amém? Nós vemos, estamos chegando ao final de mais um campeonato e as coisas todas são diferentes. As pessoas não podem ir aos estádios, mas nas ruas, né, na volta dos estádios, as pessoas vão lá exaltar o seu clube, os seus ídolos futebolísticos. Irmãos, se os homens fazem isso pelos homens, o que é que nós não faremos pelo Senhor que nos deu tudo? Ele merece, Ele sim, merece toda a nossa adoração, toda a glória, todo o louvor, nosso esforço, nosso empenho, nossa fidelidade, porque Ele tem sido um Deus fiel. Ele tem velado pela sua palavra para a cumprir. E o desejo de Deus não é nosso mal, o desejo de Deus é a nossa bênção. Amém? O desejo de Deus é verdadeiramente que o seu povo seja o povo mais feliz da terra. Amém? Não significa ausência de problemas, não significa ausência de dificuldades, mas a nossa felicidade está porque Ele está conosco no meio dessas provas, no meio dessas dificuldades. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu nos ajudar, Ele prometeu ir conosco e na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Neste dia especial eu tenho uma palavra na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6. Vamos abrir primeiro, Gálatas capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso 7. Amém. Na medida que os irmãos vão encontrando, podem ficar em pé. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 7. E nesta manhã eu queria falar sobre a lei de plantar e colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E logo aqui, diz, algumas Bíblias têm este título por cima logo no versículo 1, as últimas exortações e saudações. Amém? Os irmãos leem todo o capítulo lá em casa. Mas o versículo 7 começa com uma exortação, né? Pela negativa, no sentido de nos levar a viver positivamente. Amém? Então vamos ler. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, por tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se é que não houvemos desfalecido. Então, enquanto é tempo, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Até aqui a palavra do Senhor. Estamos diante da Tua palavra nesta manhã e queremos que o Senhor possa encontrar boa terra em nossos corações. Fala, pois, porque a Tua palavra também é uma semente e é uma semente poderosa, Senhor. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Todos nós conhecemos a parábola do semeador. O semeador que saiu a semear encontrou 4 tipos de solo. Isso fala, na verdade, do nosso progresso, na verdade, na vida cristã. Aqueles que, na verdade, recebem a semente, que é a palavra de Deus, mas que, por vezes, a semente é lançada junto ao caminho e vêm os pássaros e comem a semente. Depois fala também da semente que é, na verdade, semeada entre os pedregais, ou terreno pedregoso,
e diz que cresce, mas logo vem, não tem fundo, não tem, na verdade, como desenvolver as suas raízes e acaba por secar e morrer. Depois também fala a semente que é lançada entre os espinhos e diz que os espinhos sufocam, e depois também diz aquela semente que é lançada em boa terra e essa produz fruto. Amém? E diz a 30, 70, 100, por aí fora. Na verdade, louvado seja Deus. Queremos ser, irmãos, essa semente. Queremos ser esse terreno, que, na verdade, tem uma vida frutífera. Vida e vida em abundância que o Senhor falou. Amém? Então, não seria estranho alguém semear sementes de abóbora, né? Seria bastante estranho alguém semear sementes de abóbora e colher milho ou feijão, né? Geralmente é assim que acontece, né? Agora vamos ver outro aspecto. É este capítulo 6, este versículo 7 fala noutro aspecto da sementeira. Encontra lá em Lucas, e também encontramos também em Mateus, por aí fora, a parábola do semeador. É o semeador, e depois diz que é o Senhor, identificado como o Senhor, que vem e planta a semente, e o objetivo é levar à salvação. Aqui o apóstolo Paulo fala da sementeira necessidade no sentido das nossas escolhas, já depois de termos nascido de novo e vivermos, na verdade, a vida cristã. Amém? Então, todos os agricultores conhecem uma regra. Amém? Se semeamos favas, colhemos favas. Amém? Se semeamos, na verdade, feijão, colhemos feijão. Amém? Então, o agricultor, ele decide o que é que eu quero colher. É uma decisão. Amém? Então, de acordo com aquilo que ele quer colher, ele procura adquirir as melhores sementes e semear. É isso? Amém? Lembro-me lá no norte, aqui a vida é um bocadinho diferente, mas certamente que o haverá em algures. Lembro-me, nós vivíamos em frente, nossa casa de habitação era em frente ao mercado. Um mercado, e havia um mercado todas as quintas-feiras, de todo aspecto. Havia feira, havia da agricultura também, era feira de roupa e de agricultura, era tudo, mais alguma coisa. Amém? E lembro-me que no norte lá cultiva-se muita batata. A batata é cultivada, amém? Mas geralmente ninguém guarda batata velha para semear batata. Geralmente no norte são pessoas espertas, amém? Pessoas inteligentes. Eles compram boa semente, chama-se batata de semente. E a melhor batata de semente, veio lá perto da minha porta, é batata, na verdade, de semente da Irlanda ou da Escócia. Amém? Da Irlanda e da Escócia, porque produz mais. Amém? Então não iam estar a perder tempo a semear batata velha, mas procuravam boa semente para ter uma boa colheita. Amém? Se nós queremos ter uma boa colheita, temos que semear boas sementes. Amém? E o mesmo tem a ver com a nossa vida espiritual. Amém? E tudo tem um início, tem o período de sementeira, tem o período de crescimento e tem o período da colheita. Na vida espiritual também é assim, amém? Então, primeiro temos o tempo da sementeira. No versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, algo carnal, ceifará corrupção. Sim? O resultado disso é, se a gente semeia uma coisa má na carne, alguém diz, quem semeia vento, escolhe tempestades. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma vida sossegada, que nunca temos, mas mais ou menos, nós temos que aprender a não errar. Temos que ter cuidado para não errar nas decisões, naquilo que nós semeamos à nossa volta, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Porque tudo o que nós decidimos semear, vamos escolher na devida proporção.
Quem semeia batatas, colhe batatas. Quem semeia piripiri por aí fora. Amém? Irmão Odete, fantástico aquela malagueta. Sim, senhor. Ainda tenho ali, já de um ano para o outro, semeou, está ali uma malagueta que a irmã Odete trouxe-me. E a irmã Odete de Manique. Amém, amém. Há aqui duas Odetes. Devia haver mais. Podem evangelizar mais Odetes, que são todas bem-vindas. Marias, Manelas, Antônios. Amém. Irmãos, é assim. Então, no sentido de cada um de nós, no nosso dia-a-dia, estamos semeando sementes. Nos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, amém? Das nossas escolhas, nas nossas decisões, são sementes, amém? Ou escolhemos coisas boas, decisões certas, bíblicas, ou decisões más, erradas, trarão consequências à nossa vida, amém? Então, aqui claramente o apóstolo Paulo diz no versículo 8, ou escolhemos semear na nossa carne, na velha natureza, no homem velho, podemos dizer assim, pecaminoso, né? E irancudo, amém? Vingativo, amém? Ou escolhemos semear no homem da forma da pessoa espiritual, semear no espírito. Lembramos, irmãos, que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida. Não ponha entraves à obra que Deus começou na sua vida. A obra que Deus começou na sua vida é uma obra perfeita. Aquele que em nós começou uma má obra, é isso? Filipenses diz, aquele que em vós começou uma boa obra. Deus está fazendo uma boa obra na nossa vida, através do Espírito Santo. Aperfeiçoará. Ele está aperfeiçoando. Ele está nos levando ao aperfeiçoamento. E Ele fala conosco através da sua palavra pregada e através do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos sós e o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Boas obras. Semear na carne é entregar-se às práticas que está no capítulo anterior, no capítulo 5 de Gálatas. Paulo fala ali das obras da carne e o fruto do Espírito. Né? Semear na carne é entregar-se às práticas das obras da carne. Veja o versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora vem aqui uma galeria de imoralidade, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia significa sensualidade, né? Viver de uma forma sensual ou provocante, né? Idolatria, também lascívia tem a ver também com a própria cobiça, tem a ver de dois aspectos. Quem se põe, deixa-se cobiçar e quem cobiça. Mas pronto, tem que haver das duas partes, amém? O equilíbrio, não ceder à lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Agora já estamos a falar aqui de coisas mais comuns, que a todos nós nos toca. Inimizades, porfias, guerras, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Claro, se nós olharmos para este capítulo 5, o primeiro versículo chama-nos logo a atenção que nós precisamos viver no Espírito. Uma vida consagrada ao Senhor para poder resistir à tentação de praticarmos obras da carne. De semearmos entre nós, ou permitirmos que esta sementeira seja, na verdade, semeada no nosso coração. Porque o nosso coração, a nossa alma é um solo onde essas coisas estão sendo praticadas. E a alma tem a ver com os nossos sentimentos. Amém? Primeiro dá-se lugar ao sentimento, depois à ação. Antes de haver uma ação, há sempre
a evolução de um sentimento, um desejo. Né? Começa lá no Jardim do Éden. Adão e Eva viram um fruto proibido. Eles sabiam que era proibido. Olharam, ouviram. Come lá porque vais ficar a saber tanto como Deus, a ser como Deus. Então ouviu, ficaram grávidos, entre aspas, né? Houve ali algo que gerou na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, um desejo. E o desejo levou-lhes à prática, à desobediência e as suas consequências. Foi uma tristeza, um vazio, o afastamento de Deus por causa da desobediência. Sentir o peso da culpa do pecado. Irmãos, se nós semearmos, na verdade, permitirmos esta sementeira das obras da carne na nossa vida, no nosso coração, nós vamos viver numa luta tremenda. Já estamos, quer queiramos, quer não, nós estamos sempre em luta. Por isso é que o Senhor Jesus disse, chamou-nos a atenção, de usarmos a estratégia espiritual, jejum e oração, muitas vezes. Quem cuida de estar em pé, olhe, não caia, vigiar a nossa vida. Não é fácil nós vigiarmos a vida dos outros. O Senhor não disse para vigiarmos a vida dos outros. O Senhor disse para vigiarmos a nossa própria vida. Analisarmos a nossa própria vida. E com a ajuda do Senhor, vamos semear, vamos tomar boas atitudes, boas escolhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante pensar no ponto de vista das festas relacionadas com as colheitas. Amém? Sempre há festa. Agora as coisas são um bocadinho diferentes, a agricultura mecanizada, mas sempre havia festa no passado, quando era a época das colheitas, quer das vindimas, quer do cereal, quer do milho, essa coisa toda, sempre alegria, festa. Amém? Sabe, quem semeia na carne, ele faz a festa primeiro. Para ele o mais importante é a festa dessa sementeira maligna. Ele está pouco se preocupando com o que vai colher. Interessa é o prazer, a alegria imediata. Só que é uma alegria passageira, ilusória. E quantas festas há por aí, né? Há lugares de festas que estão fechados por causa da pandemia e não há como abrir, mas eles lá arranjam aí, fazem um ajuntamento aqui, vá festa, vá bebida, vá isto e aquilo, rei vira assim das contas. Esse tipo de festa leva, muitas vezes, à embriaguez, leva, ainda ontem estávamos a ver um filme, pronto, e ambientes sensuais pode levar a práticas de imoralidade. Tudo é bonito no início, depois vêm as consequências no fim. Então, que o Senhor nos possa ajudar. A lei da semeadura diz que aquilo que o homem semeia vai colher. Pode haver aqui pessoas nesta manhã, pessoas que estão colhendo algo, um fruto que não queria colher, que semeou inadvertidamente ou distraidamente, no meio de uma certa euforia da festa, dos amigos, disto e daquilo, às vezes irrefletidamente. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã: a graça de Deus ainda está em pé. A misericórdia de Deus ainda está em pé. Amém? Deus quer e pode, amém, perdoar qualquer situação, qualquer atitude, qualquer decisão errada que tenhas tomado. Deus pode, basta nos arrependermos, basta confessar. Ele diz que se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Semear no Espírito, temos de dizer que é uma decisão de viver para Deus, de seguir os princípios do reino de Deus, seguir os princípios da sua palavra. Vamos voltar a Gálatas 5, amém? Então, verso 16, e aqui
exatamente, digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, ou os desejos, ou as tentações da carne. Porque a carne, aqui fala de tal luta, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu acredito que todos que estão aqui têm esta luta. Eu tenho esta luta. Todos que aqui estão, todos que são espirituais, sentem a tentação e ficam incomodados. Mal vai quando vem a tentação e a pessoa não fica incomodada. Significa que não tem vida espiritual. Então, andai em espírito. E depois vamos ver aqui alguns aspectos daquilo que o Senhor quer e que deseja que nós possamos viver. Porque as obras da carne são... Mas o versículo 22 diz que a obra do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei, não há condenação. Amém? Lembramos no princípio, voltando a 6 ou 8 de Gálatas, diz: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará ou colherá a vida eterna. Então, se nós semeamos amor, vamos receber amor. Se nós recebemos gozo, se nós semeamos gozo, alegria, paz, vamos ter paz. Vamos ter, na verdade, um ambiente diferente à nossa volta. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. E para isso, nós precisamos aprender a viver uma vida de comunhão com o Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? É uma decisão que nós temos que tomar. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, há um milagre que acontece. Deus transforma a nossa vida, Deus dá-nos paz, mas a partir daí, irmãos, não termina a obra. Depois é uma vida a dois. O Senhor começa a guiar a nossa vida, mas diz que Deus não força. Diz que Deus, Ele convida, Ele aconselha. Por isso nós não somos robôs, nós não somos escravos. Ele nos libertou. Quanto muito somos servos, mas aquele servo como David, ele identifica que é o servo voluntário, aquele que fura, aquele que a sua orelha é furada e coloca o brinco, aquele servo é um servo voluntário. Decidiu voluntariamente, recebeu a alforria, recebeu a carta da libertação, mas decidiu seguir, manter-se, servindo o seu Senhor. Voluntariamente. Nós fomos chamados para servir o Senhor voluntariamente. O Senhor diz em João 15:4: estai ou permanecei em mim. É uma decisão que nós temos que tomar. Podemos permanecer nele ou não. Ele não nos obriga. Há vantagem em nós seguirmos com o espírito voluntário. Porque não é pela força, nem pela violência, nunca. Tem que ser com o espírito voluntário. A nossa conversão é através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Tem uma escolha pessoal. Amém? Em segundo lugar, temos a plantação. Amém? Em primeiro lugar, a plantação, a sementeira. São decisões que nós tomamos. Amém? Escolhas certas ou erradas, ações positivas ou negativas, de acordo com Deus ou de acordo com a nossa carne, com a nossa própria vontade humana, porque ela ainda está cá. Nós somos de Deus, mas enquanto estivermos neste mundo, ainda temos esta luta.
Entre a nossa velha natureza humana, que mantém alguns desejos, outros estão sendo trabalhados. Agora, de acordo com aquilo que nós alimentamos, né, o nosso espírito fica mais forte. Se alimentamos com coisas espirituais, amém? Com a palavra de Deus, com a comunhão, o nosso espírito fica mais forte para resistir às tentações. Se alimentamos com coisas carnais simplesmente, o nosso espírito fica fraco no sentido para Deus, mas a nossa carne fica forte. Então temos uma escolha. E aqui também diz, então, entre o tempo podemos dizer assim, o tempo da sementeira e o tempo da colheita, há um tempo que é um tempo de espera. É ou não é? E esse tempo de espera nem todos às vezes têm paciência para aguentar, para esperar. Por isso é que diz aqui no versículo 9, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de tomar boas decisões, as decisões certas, as decisões bíblicas. Não nos cansemos, porque nem sempre, muitas vezes, a colheita não é imediata. Porque diz assim, porque a seu tempo vamos colher. Não vamos desistir, vamos esperar em Deus. É o tempo de semear coisas boas nas pessoas em relação às pessoas que estão à nossa volta, em relação a nós próprios. Decisões que nós tomamos, na verdade que muitas vezes algumas coisas têm um resultado imediato, mas outras não têm um resultado imediato. É um resultado que temos que esperar, mas estamos fazendo a nossa parte. O tempo em que, na verdade, o período em que a semente está na terra, em que a planta começa a desenvolver, mas ainda não tem o fruto, é tempo em que o agricultor, o que é que ele faz? Ele procura regar, ele procura também, de vez em quando, também adubar, ele procura arrancar as ervas daninhas. Então é um trabalho constante. Mas temos que esperar. Temos que lutar contra as ervas daninhas. Temos que alimentar essas boas atitudes. Vamos continuar a ter boas atitudes. Porque mais à frente nós vamos colher, se é que não havemos desfalecido. Custa, mas vale a pena. Vamos perseverar. Vamos esperar em Deus. Fazer o bem, viver a vida segundo os princípios do reino de Deus, trará recompensa no devido tempo. Vale a pena esperar. E aqui o ponto prejudicial, ou que Paulo nos chama a atenção, é o desânimo que muitas vezes vem à nossa vida. Todos nós somos afligidos pelo desânimo. Mas, por outro lado, lembrem-se. Andai no Espírito. Vivei uma vida espiritual. Porque o Espírito Santo irá trazer o consolo. Porque o Espírito Santo irá trazer o ânimo que nós precisamos. Eu queria ler para vós, e não precisa abrir, a Isaías 40, verso 28, diz assim: não sabeis, não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que Ele não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor. Olha, veja, se te sentes cansado, o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje poderão estar aqui pessoas que estão a desistir, estão a vacilar, porque não estão vendo já esse esforço que têm feito, essa tentativa de ser uma pessoa proativa, de ter boas ações, nem sempre
Tem tido uma boa resposta das pessoas que estão à volta, do qual nós temos algum confronto, alguma situação, algum litígio que não devíamos ter, mas infelizmente estamos no mundo. Se possível, estando em vós, diz o apóstolo Paulo, tendo paz com todos, mas nem sempre é possível. Porque não depende somente de nós, depende de outra pessoa também. Às vezes nos cansamos, às vezes falecemos, mas eu quero dizer, não desistas. Faz a tua parte, cumpre os propósitos de Deus para a tua vida. Aquilo que o Senhor, na verdade, são os princípios do reino. Aplica-os à tua vida, aplica-os nas tuas decisões, aplica-os nas tuas atitudes, aplica-os nas tuas ações. Porque a seu tempo, Deus, irmãos, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vai cumprir aquilo que está escrito. Se não desfaleceres, se não desistires, se não voltares, na verdade, a fazer exatamente como os do mundo fazem. Mas vamos fazer de acordo com aquilo que Deus nos pede. Que o Senhor nos possa ajudar. Paulo convida-nos a semear no Espírito, a fazer boas escolhas, ações bíblicas. Nossa decisão de obedecer à palavra de Deus em fé trará uma colheita bíblica. Agora temos de ter as prioridades certas. Jesus falou nisso em Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus irá suprir todas as necessidades em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus irá fazer, na verdade, cumprir a sua palavra. Agora vamos escolher ser fiéis a Deus. Paulo, noutra epístola, no capítulo 2 aos Coríntios 9, também fala da lei da semeadura, a sementeira e a colheita. Um aspecto do fruto do Espírito é fé ou fidelidade. E a fidelidade sempre envolve fé, confiança. Que o Senhor nos possa ajudar a sermos fiéis em tudo a Ele. Em tudo a Ele. Verso 6. 2 Coríntios 9, 6 diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E aqui Paulo está falando da fidelidade que nós devemos ter para com a igreja local, para com a obra de Deus. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, não só quando há um apelo, uma necessidade. Agora precisamos porque partiu-se aqui uma janela, porque avariou o som, porque temos uma necessidade. Sim, nesses tempos é a altura de também um reforço. Mas não contribui só quando há necessidade. Vamos continuar a ler. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tende sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra, conforme o que está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, o qual faz com que por vós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Irmãos, quando nós estamos contribuindo para a obra do Senhor, irá produzir muitas pessoas que vão também louvar a Deus. Amém? Agora também isto tudo tem um aspecto, é o tempo de espera. Contribuímos,
Nem sempre estamos num período de colheita de almas, podemos dizer assim. Mas também se fechamos as portas por falta de manutenção, por falta de suprimento, não, no tempo certo, continuando a investir, continuando a fazer a obra, continuando a pregar, continuando a anunciar, a seu tempo, se não desfalecermos, também vamos colher. Voltando a Gálatas 6:10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E tomem atenção agora, mas principalmente aos domésticos da fé. Há aqui este detalhe sobre a casa de Deus, sobre a família de Deus, os domésticos da fé. Amém? Somos convidados a amar a nossa igreja local, os nossos irmãos em Cristo. Amém? Que possamos ser uma bênção para todos, mantendo a unidade, não deixando a nossa congregação, sendo proativo, orando, fazendo a nossa parte. Irmãos, ajudando. É importante que nós possamos desenvolver laços cada vez mais fraternos de comunhão, porque isso sempre trará um bom ambiente espiritual. E é num bom ambiente espiritual que nós podemos acolher os visitantes, as pessoas que nos visitam, e algumas pessoas nos têm visitado ultimamente, e queremos continuar a criar um bom ambiente espiritual, um bom relacionamento entre a família de Deus, um ambiente acolhedor, porque isso trará impacto naqueles que irão conhecer o Senhor, irão mais tarde, depois de conhecer o Senhor, integrar a família da fé, chamamos os domésticos da fé. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Possamos fazer a nossa igreja um lugar de amor, de cuidado, e isso garantirá uma colheita abundante também no futuro. Estamos trabalhando para amanhã, estamos trabalhando para o futuro. Amém? Irmãos, temos que pensar nisto. Estamos trabalhando para o futuro. Estamos procurando chegar não somente a uma nova geração, mas lembrando também as gerações passadas, que ninguém fique para trás. Mas temos que apontar para o futuro. O futuro pode ser com outros obreiros, mas a igreja permanece. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos cultivando um bom ambiente. Vamos procurando, irmãos, não vamos desfalecer. Deus irá recompensar. Vamos fazer a nossa parte. Amém? Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem. Amém? Vamos fazer aquilo que Deus se agrada. Irmãos, participar ativamente na igreja é uma coisa que Deus se agrada. Convidar pessoas para ouvir a palavra é algo que Deus se agrada. Contribuir para a obra de Deus é algo que Deus se agrada. É obra do Espírito. A colheita. Verso 8. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então vemos aqui duas fases distintas da colheita. A presente e a eterna. Há uma colheita temporal, aqui e agora. Poderá acontecer há semanas, meses ou poucos anos. Sempre nós vamos escolher alguma coisa em relação da forma como nos relacionamos aqui na terra uns com os outros. Mas também vamos ter também uma colheita eterna, a vida eterna. É verdade que nós olhamos à nossa volta e muitas vezes vemos pessoas que vivem de uma forma corrupta e parece que são impunes. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus dá-lhes agora uma oportunidade ainda que se arrependam. Deus deu uma oportunidade a Saulo que se arrependesse e veio se tornar um grande homem de Deus. Era o inimigo da igreja. Deus sempre dá oportunidades. Mas se as pessoas não aproveitarem a oportunidade, um dia darão contas a Deus. Sabe? Aqueles que semeiam inimizades, irmãos, aqueles que semeiam contendas, irmãos, é isso que vão colher.
são inimigos, é problemas, é angústias. Podem ter um bom repasto, como diz o Salomão, né? Aquelas panelas cheias de carne, mas não há paz nos seus corações. Nós podemos ter uma sopa simples, mas ter a paz de Deus nos nossos corações e irmãos, é o melhor, a maior riqueza do mundo é a paz com Deus e a paz com o nosso próximo. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar, irmãos, façamos a escolha certa e Deus irá trazer a recompensa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. No tempo certo de Deus dará uma colheita de bênçãos sobre a nossa vida. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Vamos ficar.